Salve espectadores do canal! Essa é a segunda parte da nossa nova minissérie, dessa vez sobre a Revolução Iraniana. Essa minissérie está sendo baseada em um livro que já foi apresentado aqui no canal, mais precisamente A Revolução Iraniana de Oswaldo Cogiola, lançado pela editora da Unesp para a coleção Revoluções do Século XX. Se você quiser saber um pouco mais sobre esse livro, pode clicar nesse card aqui, e lá naquele vídeo você tem o link para a compra, bem como aqui na descrição desse vídeo. Se você ainda não é inscrito no canal, peço que considere se inscrever, porque isso ajuda bastante o nosso trabalho. E você pode dar uma olhada também na nossa página do Apoia-se, caso queira e possa fazer uma contribuição. E repetindo o que eu disse no vídeo anterior, os conflitos políticos que eu vou descrever aqui não são necessariamente uma luta do bem contra o mal. A ideia é tentar olhar os lados de forma crítica e vendo os seus interesses. Espero que vocês estejam gostando da minissérie e vamos lá! Para a população pobre do Irã, a inserção dos britânicos na exploração do petróleo não trouxe nenhuma mudança significativa. Os britânicos continuavam enriquecendo no Irã, enquanto os trabalhadores ganhavam a miséria. Na refinaria de Abadan, por exemplo, o salário era de 50 centavos por dia, sem férias remuneradas, licença por doença ou indenização por invalidez. Não havia água encanada nem eletricidade. No inverno, as chuvas causavam alagamentos e as moscas infestavam os vilarejos no verão, cujos barracos tinham telhado feito de barris de petróleo, que deixava o interior das residências um inferno por causa do calor. Obviamente que essa não era a situação das elites. O Shah nomeou como primeiro-ministro Mohammad Mossadegh, líder do grupo parlamentar nacionalista e próximo à hierarquia islâmica xiita. O governo de Mossadegh nacionalizou o petróleo, o que irritou os britânicos, mas foi um movimento apoiado pelos americanos, que queriam se tornar a potência hegemônica na região, tirando os britânicos do jogo, ou pelo menos enfraquecendo os britânicos. Como os Estados Unidos, na época, eram bem vistos no Irã e a Inglaterra era vista como o grande demônio no país, a transição de hegemonia da Inglaterra para os Estados Unidos acabou sendo tranquila. O nacionalismo de Mossadegh também tinha limites que acabaram minando a aceitação dele a médio prazo, já que ele não executou a reforma agrária e fez passar uma lei que proibia greves. Os americanos e britânicos começaram a investir em agitação interna para tirar Mossadegh. Isso depois de um tempo, quando essa transição dos Estados Unidos já estava se consolidando. Apesar de ele ter sido visto com bons olhos na administração Truman, quando Dwight Eisenhower se tornou presidente, foi convencido pela CIA que Mossadegh abria as portas para uma ameaça comunista na região. Então, o governo americano passou a trabalhar nos bastidores para tirá-lo do poder, no que ficou conhecida como a Operação Ajax. Em 1953, ele foi tirado e colocaram no lugar um general escolhido pelos britânicos chamado Zahed. Como aconteceu em outros momentos da história do século XX, só se provou a participação dos Estados Unidos no golpe anos depois, com documentos desclassificados e a confissão de alguns dos seus envolvidos. Na época, a imprensa mundial noticiou que a derrubada de Mossadegh se deu por uma grande movimentação popular. Com esse golpe, Reza Pahlavi passou a governar de fato. Ele não apenas reinava, como também mandava no país. O Irã deixou de ser o que seria classificada como uma monarquia constitucional, onde o Shah nomeia o primeiro-ministro por indicação parlamentar, sem interferir no gabinete, e passou a ser uma ditadura monárquica, de um parlamento que não tinha poder real. Há um autor chamado Stephen Kinzer que defende que o golpe de 1953 foi a raiz do anti-americanismo e do terrorismo no Oriente Médio, e inclusive traça uma relação de continuidade entre a Operação Ajax e os atentados de 11 de setembro de 2001. O livro do autor que comenta isso se chama All the Shah's Men, caso você tenha curiosidade de procurar. O Shah retomou a exploração de petróleo iraniano pela Companhia Anglo-Iraniana de Petróleo, sob outro nome, e começou a depender cada vez mais da repressão para continuar no poder. Em 1957 foi criada a SAVAK, a polícia política iraniana, que era tão brutal e eficiente na repressão que até o Pinochet mandou agentes chilenos para o Irã para treinar com ela. O Shah estabeleceu relações com Moscou, e a União Soviética inclusive se tornou uma importante fornecedora militar para a ditadura de Pahlavi. O Shah fez uma espécie de reforma
reforma agrária, que enriqueceu os grandes proprietários de terra com as compensações, fazendo com que eles usassem esse dinheiro para investir em indústria, mas em compensação, mais de 1.200.000 pessoas tiveram suas terras expropriadas, levando essas pessoas à fome e obrigando toda essa população a migrar para as cidades, oferecendo trabalho a preço de banana e criando uma massa de trabalhadores altamente explorados e pobres. Mais ou menos 66% dos trabalhadores da indústria do tapete, na cidade de Mashhad, por exemplo, tinham entre 6 e 10 anos de idade, enquanto em Ramadã o dia de trabalho era de 18 horas. O regime instituiu um salário mínimo, mas 73% dos trabalhadores ganhavam menos que o mínimo. Em 1962, o gabinete do governo do Shah passou um projeto de lei para os conselheiros das cidades e províncias que proibia o uso do véu pelas mulheres, o que fez muitas delas, desacostumadas com a situação, a ficar trancadas em casa. O Shah ganhou cada vez mais a pecha de inimigo do Islã, depois que o governo passou a censurar o clero e invadiu uma escola religiosa onde 70 estudantes foram mortos. Além do mais, os parlamentares não precisavam mais ser muçulmanos, podendo fazer os seus juramentos sobre qualquer escritura sagrada. Os protestos na cidade de Qom, considerada sagrada, conseguiram derrubar o projeto de lei, mas novas tensões surgiram. Os religiosos da cidade declararam que os muçulmanos não poderiam celebrar o Ano Novo no calendário iraniano, porque uma data religiosa de grande importância cairia no dia 2, o segundo dia do ano. Na manhã desse segundo dia, agentes da SAVAK e o exército chegaram a Qom e abriram fogo contra o povo, incluindo clérigos muçulmanos. O Ayatollah Khomeini protestou com veemência, se dirigindo ao povo através de sermões, o que fez com que ele fosse preso. E aqui cabe explicar quem é esse cara. Ruhollah Khomeini, eu não sei se a pronúncia é essa, me desculpe se eu estiver errado, foi um ayatollah xiita e líder espiritual e político da Revolução Iraniana e considerado o fundador do atual Estado iraniano. Filho de imigrantes indianos, começou a estudar teologia em Arak aos 16 anos e lecionou na faculdade de Qom, onde recebeu o título de Ayatollah, cuja tradução seria Espelho de Deus, um título de perito em religião e o direito, enxergando essas duas áreas como indissociáveis. Em 1963, ele foi preso por conta de sua atuação política, especialmente depois desse massacre em Qom. Ele foi libertado, mas foi preso novamente em 1964 e foi obrigado a se exilar na Turquia. Os protestos dos clérigos depois disso aumentaram e a repressão contra eles também. E vocês sabem o que era mais irônico nessa situação toda? A irmã gêmea de Reza Pahlavi, a princesa Ashraf, se tornou por algum tempo presidente da Comissão de Direitos Humanos da ONU, onde ela defendia o regime do irmão contra as acusações não comprovadas de tortura e assassinatos por parte da SAVAK. Entre 1963 e 1973, o Irã entrou em um momento de certa estabilidade política e econômica. No primeiro caso, pela repressão e apoio das potências estrangeiras à ditadura, e economicamente pela alta do preço do petróleo e a exportação do aço. Por outro lado, a inflação cresceu e a situação dos mais pobres da classe média urbana não melhorava. Em 14 de setembro de 1960, os 5 principais produtores de petróleo do mundo, Arábia Saudita, Irã, Iraque, Kuwait e Venezuela, fundaram em Bagdá a Organização dos Países Exportadores de Petróleo, conhecida pela sigla OPEP. A criação da OPEP foi uma reação a um cartel de empresas petroleiras ocidentais que eram chamadas de Sete Irmãs: Standard Oil de New Jersey, Royal Dutch Shell, Mobil, Texaco, Gulf, British Petroleum e a Standard Oil da Califórnia. Entre os anos 1950 e 1960, as grandes empresas controlavam o mercado e mantinham os preços atrativos para desencorajar outras formas de energia. Os europeus colocaram impostos sobre o petróleo para proteger a indústria carvoeira local, enquanto nos Estados Unidos, onde o preço do petróleo era mais alto, o governo ajudou as empresas locais mediante protecionismo. A Carta da OPEP, adotada na Conferência de Caracas em 1961, defendia 3 objetivos: aumentar a receita dos países membros, para promover o desenvolvimento, assegurar o aumento gradativo de controle sobre a produção do petróleo, tomando o lugar das multinacionais, e unificar as políticas de produção. Entre 1971 e 72, a OPEP conseguiu deter 2/3 de todas as exportações mundiais, e quando ocorreu a Guerra do Yom Kippur em 1973, ocorreu a tal crise do petróleo, que vocês já devem ter ouvido falar.
Durante essa guerra entre Israel e alguns países árabes, a OPEP aumentou o preço do petróleo entre 70% e 100%. E os produtores árabes declararam embargo aos países que apoiavam Israel no conflito, basicamente os Estados Unidos e a Holanda. O preço do petróleo aumentou em 400% em 5 meses, até março de 1974, com um novo aumento de 100% na Conferência do Teherã em dezembro de 1974. Em 73, o Shah resolveu adotar a tática de Mossadegh, aquele que foi tirado do poder, de expropriar as empresas estrangeiras e passar o controle da produção iraniana para a Companhia Nacional Iraniana de Petróleo. O Irã já era o quarto produtor mundial dessa matéria-prima. No entanto, a crise do petróleo causou uma grande inflação no Irã, levando mais de 1 milhão de pessoas ao desemprego e falindo vários pequenos comerciantes que não conseguiam competir com os produtos que vinham do exterior. E enquanto a maioria da população era muito pobre, o regime fazia festas faraônicas, como a comemoração de 2.500 anos da fundação do Império Persa, onde o Shah gastou a bagatela de 300 milhões de dólares. Uma das extravagâncias da comemoração foi a preparação de 1 tonelada de caviar por 200 chefes vindos diretamente da França. O preço do barril de petróleo chegou a 11 dólares e 65 centavos, o que era muito comparado a 1,79 que era pago em 1971. Com esse valor muito mais alto, a renda do Irã com a exportação de petróleo aumentou em 20 vezes, trazendo uma receita de 24 bilhões de dólares por ano, o que criou uma situação de crescimento desordenado no país. Na década de 1970, cerca de 380 mil pessoas migravam do campo para a cidade por ano, causando um impacto muito negativo na agricultura e o aumento do preço dos alimentos, obrigando o Irã a importar cerca de 50% do que era consumido no país. Outros problemas ligados a essa migração eram as carências de infraestrutura sanitária, de saúde pública, escolas e mesmo emprego. A população do Teherã aumentou de 3 para 5 milhões de 1968 a 1977, e isso fez com que os aluguéis aumentassem em 300%. Enquanto uns enriqueciam com a especulação imobiliária, um número enorme de pessoas se aglomerava nas periferias, fazendo com que surgissem cerca de 40 favelas nos arredores de Teherã. Bom, por enquanto é isso. No próximo vídeo nós vamos falar sobre a queda de Reza Pahlavi e a Revolução Iraniana. Se você não é inscrito no canal, inscreva-se para não perder a última parte e não esquece de olhar a nossa página no Apoia-se, caso você queira e possa contribuir com o canal. Muito obrigado e até a próxima.